Você sabia que enquanto a hashtag relato de parto tem mais de 30 mil menções, a hashtag relato de puerpério tem cerca de 500 publicações? Meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna e hoje eu vou trazer para vocês o meu relato de puerpério. Para conversar aqui um pouquinho com vocês, eu não preparei nada, não tenho um roteiro, então vou deixar fluir aqui como uma conversa mesmo, como se eu estivesse com uma amiga e contando um pouquinho, né, de como foi meu puerpério. Para isso eu resgatei alguns textos que eu escrevi na minha página pessoal, na época que a Liv era bem pitoquinha, bem pequenininha. Mas antes de contar para vocês do meu relato de puerpério, eu vou falar um pouco para vocês do que é o puerpério. Então, o puerpério, ele é considerado aí o período logo depois do parto, até que a definição assim do dicionário, né? Até que as coisas voltem, até que o corpo da mulher volte ao que era antes da gestação. Então eu costumo brincar que isso, né? Então o puerpério nunca acaba, porque isso nunca vai acontecer. Mas não porque o nosso corpo não vai voltar a ser como era, mas porque nada volta. As coisas não voltam, né? Nada volta porque era antes. As coisas caminham para frente, né? Isso não significa que vai ser pior, né? Depois pode ser inclusive muito melhor. Mas, na verdade, assim, esse período de puerpério é o período em que a mulher está se adaptando física, psíquica, emocionalmente a um novo papel que ela tem como mãe. Então, desde os órgãos ali que saíram todos do lugar para receber o bebê, até se enxergar no espelho e se reconhecer no corpo, que não é mais aquele de antes da gestação e também não é mais durante a gestação e possivelmente não é aquele que você imaginou que você teria após a gestação. Até o seu papel de responsabilidades, né? Responsável por um novo ser que depende única e exclusivamente de você. Se reconhecer como mãe, né? Deixar um pouco o lugar de filha e se reconhecer como mãe. Enfim, são muitas questões que passam aí na cabeça da mulher, por isso no físico, no psíquico e no emocional, que acontecem ao mesmo tempo ali. Então, um período de muitas transformações, muitas mudanças, muitas adaptações, muitos desafios, e ainda somada a privação de sono e tudo isso que a gente sabe que acontece logo que o bebezinho nasce. Então são muitas coisas que acontecem, né, realmente com essa mulher. E o período só a mulher pode falar. Então tem algumas literaturas que falam que o puerpério ele pode durar até 2 anos, outras falam que pode durar até 3 anos, outras falam que enquanto a mulher estiver amamentando, ela é uma puérpera. Isso significa que se a mulher amamentar até 4, 5 anos, ela pode ser ainda considerada uma puérpera. Como esse é o meu relato, eu vou trazer para vocês o meu sentimento em relação ao puerpério. Nos primeiros meses é muito difícil, depois as coisas vão se ajustando e eu considero que o meu puerpério terminou ali por volta de 1 ano e meio depois do parto, né? Eu comecei a me enxergar de uma forma diferente e eu reconheci isso porque eu tô muito inserida nesse campo, né, da maternidade. Eu estava muito conectada a mim mesma, ouvindo muito as minhas necessidades, ouvindo muito, me olhando muito. Então eu comecei a me ver de uma forma diferente, né? Então eu comecei a olhar para o meu corpo de forma diferente, me aceitando mais, mais satisfeita com todas as transformações que eu havia sofrido, mas que agora faziam parte de mim.
com todas as transformações também na minha visão, assim, na forma como eu via o mundo, das minhas responsabilidades como mãe. Então tudo isso parece que se encaixou ali quando a Liv tinha mais ou menos 1 ano e meio. Então por isso que eu considero que meu puerpério finalizou com 1 ano e meio mais ou menos depois do parto. Então isso vai ser muito relativo de mulher para mulher, realmente. Pode ser que dure o dobro, pode ser. E isso não significa que eu sou mais evoluída e melhor do que ninguém. Eu só acho que eu estava muito preparada para o que ia acontecer também, né? Durante a gestação, durante o puerpério, eu me preparei muito para isso, para viver com intensidade tudo aquilo. E estava muito conectada comigo mesma para também perceber como um clique mesmo ali quando essa chavinha virou. Bom, falando do puerpério em si, como eu falei, né, fui resgatar alguns textos que eu escrevi logo que a Liv nasceu. Para começar, a gente teve ali 15 dias roubados por um problema que eu tive no meu pós-parto. Meu relato de parto está aqui também no canal, você pode conferir e entender exatamente o que aconteceu. Mas, então, eu senti muito isso, assim, que parece que a Liv nasceu com 15 dias. Ela, na verdade, assim, eu nasci como mãe quando a minha filha já tinha 15 dias. Porque como eu estava muito envolvida com as minhas questões de saúde, eu lembro muito bem o primeiro dia a primeira noite que eu passei com ela na maternidade ainda, depois de tantas coisas que já tinham acontecido, ela meio que já tinha se dado conta que ela estava num lugar diferente, né? Não estava mais na barriga, embora exista o conceito de gestação e eu sei que ela teve, claro, passou por esse período de não saber exatamente que ela tinha nascido, né? Mas eu acho que assim, ela já tinha percebido que algumas coisas estavam diferentes e eu não tinha ainda percebido, eu não tinha ainda vivido com ela isso. Eu não pude viver com ela isso. Então eu lembro quando eu cheguei, né, quando eu saí da UTI e fui pro quarto, eu fazia algumas coisas e meu esposo falava assim: ela não gosta que faça assim. Ela não é assim que tem que ser, não é assim que ela prefere. E aquilo me doeu tanto. Como assim? Eu tinha que saber, né, das coisas que minha filha gosta. Como assim? Você tá me contando isso, assim. E aí eu falei, não, então peraí, para. Eu vou descobrir. Deixa que eu faço, mesmo que eu erre, mas me deixa fazer e descobrir como ela gosta. Ou pode ser que comigo ela goste. Comigo ela goste diferente, né? Então ele também teve que fazer um exercício, né? Porque ele estava ali, aquele pai leão, protegendo a filha, né? Diante de tantas intercorrências que já estavam acontecendo comigo. A única coisa que estava no controle dele era proteger a Liv. Então, eu entendo, claro, né, essa super proteção dele até hoje é um pouco assim, mas eu tive que ali me posicionar e falar, não, peraí, e aquilo foi a minha primeira dor, que com certeza foi algo muito grande para mim, né, porque eu estava vivendo meu puerpério, então assim, e acho que tem isso também, o puerpério, pelo menos eu senti assim, que tudo fica muito grande, sabe? Então algo que poderia ser facilmente resolvido com uma conversa, nossa, aquilo me doeu tanto, eu fiquei tão profundamente, tanto que até hoje eu lembro exatamente desse dia e me emociono ainda ao falar, porque eu me lembro do que eu senti, exatamente do que eu senti naquele momento. Eu me preparei para um puerpério bem tenso, porque eu sou uma pessoa muito organizada, muito chata, muito cri-cri com as coisas, muito. Tô aqui abrindo meus podres para vocês, né? Então eu sou grossa às vezes, do meu jeito de falar, porque eu sou muito direta. Então me preparei para um puerpério assim, tipo, vou matar todo mundo.
E foi bem mais leve nesse sentido. Eu não fiquei tão cri-cri, tão chata, assim. Claro que por conta de todas as questões que aconteceram logo no meu pós-parto imediato, pelo fato da Liv ter nascido pequena para a idade gestacional, eu assumi alguns posicionamentos que eu nem queria tanto, assim, de cuidado mesmo com ela, um cuidado até excessivo, assim, com a saúde dela, por conta de tudo que a gente sofreu, né, e pelo fato dela ter nascido pequena. Mas foi muito mais leve, eu me percebi uma mãe muito mais tranquila do que eu achei que eu fosse ser. Eu achei que eu fosse super proteger a criança, ai, toma banho de álcool gel, bebe o álcool gel antes de pegar a menina, e eu não sou assim. Claro que em época de pandemia as coisas mudaram um pouquinho, mas assim, muito tranquila, deixava as pessoas pegarem, né? Algumas amigas bem próximas de mim foram me visitar logo nos primeiros dias. Isso daí eu fui bem tranquila, assim. E não fiquei assim chata, tipo, insuportável. É claro que a privação do sono é uma coisa que também interfere bastante, então a gente fica meio mal-humoradinha, assim, mas não foi algo que realmente, como eu posso dizer assim, que marcou meu puerpério, sabe? O que marcou muito meu puerpério foi a solidão. Eu me senti muito sozinha. Acho que até por conta dessa minha característica de ser mais chata, de ser mais cri-cri, e porque eu preparei as pessoas pro pior, assim, né? Tipo, eu vou ser chata, eu vou ser isso, eu não vou querer aquilo e tal. As pessoas tinham um pouco de medo de me visitar, né, gente? Pessoa, né? Tipo, pensava assim, nossa, ela não vai deixar nem eu olhar pra menina, né? Então, e aí por conta disso, nossa, eu me senti muito sozinha, porque as pessoas não iam, né? Não visitavam, mesmo eu falando, ai, vem, não, tá tudo tranquilo, eu tô tranquila e tal. Eu não sei se as pessoas não acreditavam muito, mas as pessoas não vinham, não. E eu sofri bastante em relação a isso. E também tem o fato de eu ser chata, mas também tem o fato de que a gente teve que barrar as visitas. Por conta de toda a situação que eu estava vivendo, eu queria ter recebido visitas na maternidade. Todo mundo. Falei, galera, festa na maternidade. Na época podia, né? Então, assim, eu já estava tudo programado, já tinha avisado todo mundo, ó, é na maternidade que eu quero receber visita, né? Porque lá tem horário e eu inclusive indicava isso, né, antes da pandemia para os clientes que lá tem horário de visita. Não pode qualquer coisa, não pode quantidade de pessoas, né, muito grande. Tem a enfermeira, né, qualquer coisa que você falar, a enfermeira tá reclamando, o hospital tá reclamando, sei lá, e o povo vai embora. Então, assim, é mais fácil regrar um limite ali, né? Então era isso que eu queria. E aí eu já falei, em casa eu vou esperar, eu vou querer ficar uns 15 dias, deixar as coisas, né? A nossa adaptação tá mais estabelecida e aí sim a gente volta a receber visitas. Por conta de todas as questões que aconteceram, ficou tudo diferente. Chegou uma hora que a gente teve que barrar as visitas na maternidade. Porque eu não tinha condições de receber, porque existia uma alta probabilidade de eu adquirir algum tipo de infecção, alguma coisa, porque a Liv era pequena, ela estava com muita dificuldade da amamentação. Então, por todas essas questões, a gente teve que dar uma barrada nas visitas na maternidade. E aí depois eu acho que as pessoas ficaram com medo por conta disso também, né? Tipo, será que já pode visitar e tal? Então eu tive algumas amigas que eu chamei, eu quase que implorei para elas irem me visitar. Mas na minha cabeça eu achei assim que as pessoas fossem falar assim, Thaís, tô saindo do trabalho, vou dar um pulinho aí. Thaís, moro aqui pertinho, não tô fazendo nada hoje, posso passar aí? Na minha cabeça eu achei que fosse assim. Mas, gente, as pessoas trabalhavam também, né? Quem tava de licença era eu, não eram as pessoas, né? Aí o horário que as pessoas queriam ir, a Liv tava dormindo. Porque a Liv dormia às 6 horas da tarde, da noite, né? Ela sempre dormiu muito cedo, até hoje ela dorme muito cedo, assim, né? Para uma criança da idade dela, ela tem 2 anos e meio, ela ainda dorme assim no máximo 9 horas, em dias muito, sim, né, atípicos, mas o horáriozinho dela de dormir é tipo 8 horas. Então, assim,
à noite não venha, porque não adianta, a menina tá dormindo, você não vai conseguir ver ninguém, só se você quiser me visitar. E as pessoas não queriam, né? As pessoas queriam ver a bebezinha. Então, eu me senti bastante sozinha, isso foi bem intenso. Outros sentimentos, assim, que ao ler as coisas que eu escrevi, né, nos primeiros meses ali, que eu senti, assim, um amor que é inexplicável, realmente é algo, assim, inexplicável. Por mais que as pessoas falem, eu acho mesmo, assim, que o relacionamento de mãe e filho também é algo construído, não é algo que necessariamente você vai se apaixonar por aquela criança ali na primeira paixão à primeira vista, não necessariamente vai ser assim, né? Porque é algo que vai ser construído. Você acabou de conhecer aquele serzinho ali, você precisa de um tempo, né? Para ficha cair e tudo mais. Mas é um amor. Eu acho que eu me apaixonei à primeira vista, porque eu só queria estar com a minha filha, assim. Eu lembro da minha sensação, assim, principalmente quando eu tava na UTI. Eu só queria estar com ela, eu queria estar perto dela, colada. Não sei se é amor ou se era um instinto, era algo assim que até hoje eu sinto, assim, como se fosse agora eu acho que é mais um instinto mesmo, é uma vontade louca, assim, ensandecida de estar perto dela, colada nela, sabe? Era isso que eu sentia. Então, como eu pesquisei bastante e li muito sobre puerpério, principalmente, eu já sabia que passava muito rápido. E eu já tinha uma noção das demandas do bebê nos primeiros meses, né? Que é colo, amamentação, né? Então a sucção quase que constante, alimento constante, movimento, né? Então eu já tinha noção assim, das necessidades do bebê nos primeiros meses e que ia passar muito rápido. Então, entre o desespero, a privação de sono, aquela coisa assim de nunca mais minha vida vai ser a mesma, que rola também esses sentimentos, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, mas era um amor tão inexplicável que assim, eu ainda sinto isso às vezes. Dá vontade de engolir aquela pessoa ali, de tanto que você quer respirar o cheiro dela, que você quer guardar cada segundo, cada traço, cada respiro, cada barulhinho, sabe? Então é um amor assim que, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tinha ideia que podia existir um sentimento assim. Mas, como aqui a gente não traz só o que é bom, então vamos falar também dos perrengues, né? Primeiro que eu tinha a sensação de que cada dia tinha assim umas 300 horas, não eram 24 horas, eram 300 horas. Porque quando a gente fica sem dormir, né, principalmente pra mim assim, né, já falei que a Liv nasceu pequena, então eu tinha que amamentar de 3 em 3 horas. Eu não fui liberada para deixar de amamentar ela durante a madrugada, com intervalos maiores, né? Porque ela dormia, mas eu tinha que acordar ela para mamar. Então, parecia que os dias não tinham fim, porque à noite a rotina continuava a mesma. Acordada, de mamar, trocar fralda, né? Botar para rotar, trocar fralda. Então, eram ciclos, não eram mais ciclos de 24 horas, eram ciclos de 3 horas. O que eu conseguia fazer naquele ciclo de 3 horas? Então eu tinha que comer, né? Porque a gente sente muita fome quando amamenta. Eu tinha que tomar um banho, eu tinha que, enfim. E aí depois eu fiquei, né? Então eu fiquei 15 dias na maternidade. Depois de 15 dias, quando eu tive alta, eu fiquei mais 15 dias na casa da minha mãe e aí depois fui para minha casa. E aí eu não dava conta de fazer as coisas, não tinha condição. Então às vezes eu ficava até 1 hora da manhã lavando roupinha, ou então lavava nesses intervalos. Então assim, nesses intervalos de 3 horas, tinha que comer. Sim, a gente botava para rotar, trocava a fralda. E aí, né, colocava quando ela queria ficar
em algum outro lugar que não era no colo, quando a gente conseguia colocar ela em algum outro lugar, tinha que ou comer, ou lavar a roupinha dela, ou tomar banho, ou escovar os dentes, ou sempre tinha alguma coisa para fazer. Você vai dormir que horas? É tipo isso. Então, assim, o que eu senti era que meus dias não tinham fim. Era uma sensação muito intensa. Outro sentimento que eu tinha também de forma muito intensa é: eu nunca mais vou dar conta de fazer mais nada. Eu nunca mais vou dar conta de lavar uma roupa, eu nunca mais vou dar conta de fazer uma comida. E aos poucos, esses sentimentos, eles vão tipo, hoje eu consegui cozinhar. Olha, hoje eu consegui lavar umas roupinhas, né? Porque eles vão ficando um pouco mais independentes, vão dormindo um pouquinho melhor, vão espaçando um pouquinho mais, ou vão ficando acordados, mas você consegue deixar ele num carrinho ou num tapetinho e fazer alguma coisa enquanto você entretém o bebê, né? Então, aos poucos a gente vai ali adicionando normalidade à nossa rotina. Se me falassem que hoje eu estaria aqui, por exemplo, tendo um tempo para gravar vídeos para vocês, ou que hoje meu dia, por exemplo, eu lavei o tapetinho dela, o tapetinho que fica ali na sala de brinquedoteca para ela, varri a casa, passei pano, fiz comida, tudo isso com ela. Então, se me contassem isso há 2 anos atrás, eu não iria acreditar. Eu ia falar: imagina, nunca mais eu vou conseguir fazer essas coisas. Então a gente tem, e eu já conversei com outras mulheres que sentem isso também, sentem que, ai meu Deus, eu não sou mais uma mulher produtiva, eu nunca mais vou dar conta de fazer isso. E acho que é legal eu deixar aqui uma mensagem para vocês que hoje eu sou muito mais produtiva, porque eu dou conta no tempo, se me deixar 1 hora com a Liv, sob cuidados de alguém de confiança, que eu realmente vou entregar com o coração tranquilo, né, que não vou ter que ficar ali vigiando, eu faço muito mais coisas do que eu fazia 1 hora antes de ter a Liv, né, no mesmo período de tempo, porque assim, eu vou muito mais focada, eu sei que eu tenho ali aquele tempo e que eu preciso produzir naquele tempo, e minha cabeça funciona muito, muito melhor e com muito mais criatividade, com muito mais foco do que eu tinha antes. É impressionante, assim. Então, gente, eu acho que se eu pudesse, assim, resumir o meu puerpério, eu resumi, assim, em palavras, em poucas palavras, eu resumiria em cansaço, em amor, muito amor, superação e solidão. Acho que seriam essas as palavras que eu usaria. Hoje eu percebo o quanto ter passado por esse momento, né, tão significativo, tão importante na vida de uma mulher, tão importante não no sentido de tipo, toda mulher tem que ser mãe. Não é isso que eu quero dizer, mas um filho traz tantas mudanças na nossa vida, a nossa forma de ver o mundo muda tanto depois da maternidade, que hoje eu consigo ver o quanto eu fiquei muito mais forte, uma mulher muito mais potente do que eu era antes. Quando eu fui reler os textos para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu achei a foto do dia que eu descobri que eu estava grávida. E, gente, não sou eu. Aquela mulher lá não existe mais. Junto com a Liv nasceu uma mulher muito mais forte, muito mais potente, muito mais criativa, muito mais consciente de si e do que existe ao meu redor, né, do próximo, do ambiente, enfim. E eu sei que isso é só o começo. Eu tô só no começo dessa trajetória, dessa caminhada, mas eu acredito que isso não acontece só comigo. Eu já vi muitas mulheres desabrocharem e se tornarem muito mais leoas, muito mais potentes, muito mais fortes após a maternidade. Então eu creio que isso acontece sim, de certa forma, com todas as mulheres. Com algumas mais, com outras menos,
no sentido de que algumas vão, como eu, desistir das suas carreiras, se reinventar em suas carreiras, né, se redescobrir. Outras vão se redescobrir em outros pontos, mas é algo que mexe demais com a gente. E realmente eu vejo hoje o puerpério como potência. E de novo, se me falassem isso há 2 anos atrás, eu ia falar, você tá louco, só quero que isso passe logo, que esse período acabe. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante para eu conseguir me enxergar, me amar, me redescobrir. Então era esse meu recado para vocês hoje, trazer realmente aqui o meu relato de puerpério. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, comenta aqui pra mim, deixa eu te conhecer e saber como que eu toquei, né, no seu coração hoje de alguma forma. Se você está se preparando para esse momento, me conta também, me conta como é que você acha que vai ser, se você já prevê que você também vai se tornar uma mulher ainda mais potente, ainda mais forte, me conta aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Sempre estou trazendo novidades aqui para vocês, às vezes algo mais íntimo, que tem a ver mais com a minha história, outras vezes mais de conteúdo, que vai de alguma forma ajudar vocês aí como o meu trabalho de Baby Planner. Então se inscreve para você receber os conteúdos sempre em primeira mão e a gente se vê no próximo. Tchau!